Você confia na sua memória? Confiaria nela, por exemplo, para dar a sua versão de uma história como se fosse a correta? E se você soubesse que um assassinato iria ocorrer, faria qualquer coisa para impedi-lo? Pode parecer só algumas perguntas sem sentido a princípio, mas são temas centrais da obra Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Esse é um daqueles livros que já começa pelo final. Nós já sabemos que o personagem Santiago Nassar está morto. O ponto central aqui é fazer uma espécie de papel de detetive, de entender como, onde e por que esse personagem morreu. E como o nome do título já diz, como que uma morte tão anunciada, tão pública, tão comentada não foi evitada? Se muitas pessoas já sabiam que ela ia ocorrer, por que ninguém impediu que ela acontecesse? Dessa forma, a história se organiza como uma investigação jornalística em retrospecto. Depois de anos do assassinato, o narrador dessa história, que a gente não sabe o nome, mas a gente descobre que é amigo, ou no caso era amigo do Santiago, retorna ao vilarejo dele para reconstruir os acontecimentos daquele dia. E assim, nós acompanhamos depoimentos de pessoas que de certa forma estavam envolvidas naquele dia, tiveram algum contato com o Santiago diretamente ou indiretamente. Fica logo evidente que as pessoas sabiam o que ia acontecer com o Santiago, mas elas só tinham fragmentos dos motivos pelos quais o porquê aquilo ia acontecer com ele. Além disso, fica claro também que a memória e a perspectiva individual daquela situação é importante para as ações dessas pessoas. Ou melhor, isso é importante para a negligência das pessoas para evitar a morte do Santiago. Porque existem muitas lacunas e contradições nas histórias dos personagens. Isso levanta a questão, até que ponto a gente consegue reconstruir o passado de forma fidedigna somente com a nossa memória? Até que ponto nós podemos usá-la para aliviar a nossa culpa ou até mesmo achar um culpado? E até onde o que eu lembro é a verdade absoluta ou é só o meu ponto de vista? Descobrimos que o motivo do assassinato é a honra. O momento importante para desencadear esses eventos que vão levar à morte do Santiago é quando a personagem Ângela Vicário é devolvida à casa da sua família na sua noite de núpcias pelo seu recém-marido, o personagem Bayardo São Román, um homem misterioso, mas que vai ser muito importante para essa história. Ele a devolve para sua família porque ele descobre naquela noite que ela não era virgem. Pressionada pela sua família, a Ângela acusa o Santiago de ter sido responsável pela sua desonra. Mas a gente nunca tem certeza absoluta que foi ele mesmo, porque basicamente ela só joga o nome dele como uma acusação e não dá muitas explicações quanto a isso. Os irmãos da Ângela, o Pedro e o Pablo Vicário, assumem então a missão de matá-lo para restaurar a honra da família. E a sensação é que a todo momento existe algo errado em toda essa história, porque não há provas, não há testemunhas, não há nada que ligue o Santiago diretamente com a Ângela. Mesmo quando o Santiago está à beira da morte, não existe nenhuma confissão da parte dele. Mesmo assim, é justamente os valores morais dessa comunidade que vão levar à aceitação da acusação para justificar o fim trágico da vida do Santiago. E a honra aqui é defendida não apenas no âmbito pessoal, mas principalmente como um código de família que se impõe sobre as vontades individuais. Por isso, os irmãos Vicário, apesar de mostrarem uma aparente raiva pela situação, eles se mostram muito mais com um senso de dever com a família do que um desejo absoluto de matar o Santiago. Matar o Santiago não é um desejo moral para eles, é um dever social. E a manobra que eles encontram para tentar, de certa forma, evitar essa tragédia é falar para quem estivesse por perto e quem quisesse ouvir que eles iriam cometer aquele crime, quase implorando assim para que alguém os impedisse. Sobre o personagem Santiago Nassar, nós podemos dizer que ele é uma figura ambígua. Ele vem de uma família rica, tem comportamentos machistas muito comuns à época e é querido por uns e detestado por outros. Mas, mesmo tendo feito algumas coisas ruins, será que era justificável ele ter esse fim? O autor nos confronta com várias perguntas como essa, sem oferecer nenhuma resposta fácil. O fato é, todos os personagens dessa história tiveram a possibilidade de, em algum momento, ter impedido esse crime.
Alguns achavam que tudo era uma grande brincadeira, outros achavam que alguém já deveria ter avisado Santiago e por isso não o avisaram. E alguns não queriam simplesmente se envolver nessa história. Mas a verdade é que quase todos agiram com indiferença. E nisso me veio uma reflexão. Pensamos muitas vezes que as tragédias são eventos repentinos, que não haveria o que fazer para tentar evitar esse acontecimento. Mas, em muitos casos, o que acontece é que uma tragédia vem sendo construída ao longo do tempo. Em muitos casos também, por vários anos, até chegar nesse ponto. E isso me lembrou muito o livro Véspera, da Carla Madeira, que tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar aqui em cima. Quando será que tudo começou a ruir? É difícil saber, mas é quase certo que começou por conta de um descuido ou uma omissão. E pode até não ter sido intencional. Pode ser que as pessoas somente estavam muito cansadas ou atoladas no dia delas para dar atenção a outra coisa. O que importa é que essa combinação de fatores gerou o cenário perfeito para essa fatalidade. E o mais curioso é que ninguém se sente diretamente responsável pela morte do Santiago, porque todo mundo acredita que a responsabilidade era de outra pessoa. O delegado estava achando que os irmãos estavam blefando, o padre estava ocupado com o bispo, os amigos do Santiago supõem que ele já foi avisado, e, ironicamente, a mãe dele, que estava acreditando que estava protegendo o Santiago por fechar a porta de casa, na verdade estava sentenciando a morte. Mesmo depois de anos refletindo sobre o ocorrido, parece que ninguém está realmente arrependido das atitudes no fatídico dia. Apesar de ser frequentemente associado ao estilo de realismo mágico nas suas histórias, em Crônica de uma Morte Anunciada, o Gabriel Garcia Marques dispensa praticamente qualquer elemento sobrenatural. Ainda assim, parece que existe uma atmosfera que lembra uma tragédia grega. Você tem personagens aqui com sonhos premonitórios ou outros sinais que depois do ocorrido eles encaram como se fossem profecias que foram mal interpretadas. Contudo, diferente das tragédias gregas, o destino aqui não é imposto pelos deuses, e sim pelas escolhas humanas, ou melhor, pela falta delas. Esse livro é sobre memória e falhas humanas, muitas delas falhas do seu tempo. Outras são questões que ainda podemos ver hoje em dia. A sensação no final é que alguma atitude poderia e deveria ter sido tomada, porém ninguém quis se comprometer. E quantas mortes anunciadas continuam acontecendo ao nosso redor, não porque sejam inevitáveis, mas porque escolhemos não interromper o curso dos acontecimentos. Gabriel Garcia Marques transforma um assassinato em específico numa reflexão sobre responsabilidade individual e coletiva, o barulho do silêncio e as consequências da conivência. Um livro curto que eu achei bom enquanto estava lendo, mas que eu achei muito melhor depois que eu terminei. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir ele e de se inscrever no canal, assim você acompanha quando novos vídeos saírem por aqui. Comenta aí embaixo também se você já ouviu falar desse livro, se você já leu esse livro, se você gostou ou não. Vamos continuar conversando nos comentários. E eu te peço que, se você for comprar alguma coisa na Amazon, que use o meu link de afiliado que vai estar na descrição desse vídeo. Assim que você clicar nesse link, você vai ser direcionado até a Amazon e na compra de qualquer item, você vai me ajudar com uma pequena comissão e não vai pagar nada mais por isso. Vai me ajudar muito para continuar esse trabalho aqui. Eu vou ficando por aqui, um abraço, valeu!